bem? Meu nome é Poliana e eu estou aqui hoje para falar sobre os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Então, o que é esse tão famoso adicional? Por que algumas pessoas ganham um adicional no seu salário e outras não? Então, é para isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês, tá bom? Então, assim, a gente vai começar pelo adicional de insalubridade, que ele está disposto na NR15, então, Norma Regulamentadora 15, tá? Então, a NR15, ela trata exclusivamente sobre o adicional de insalubridade. Quais são as atividades que merecem receber o adicional, de quanto é esse adicional, enfim. Então, eu vou falar, assim, de uma maneira bem rápida aqui, mas quem tiver mais dúvidas, ou entra em contato comigo ou dá uma olhadinha lá na NR15, tá bom? Então, assim, primeiro, o que são as operações insalubres? Então, atividades ou operações insalubres, elas são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, elas vão expor o trabalhador a algum agente nocivo à saúde. Então, é pelo fato das condições do ambiente ou da atividade em si que o trabalhador executa. Isso pode trazer algum risco para a sua saúde e para a sua segurança, então é por isso que é caracterizado como uma atividade ou operação insalubre. Para considerar uma atividade insalubre, a atividade ela tem que ser desenvolvida acima dos limites de tolerância previstos pela NR15. Mas o que é o limite de tolerância? O que significa limite de tolerância? Então, assim, pela NR15, o limite de tolerância, ele vai ser uma concentração ou uma intensidade máxima que vai ser relacionada com a natureza do trabalho e com o tempo que esse trabalhador está exposto e que não vai causar nenhum risco para a saúde dele. Então, desde que esteja até esse limite máximo, o trabalhador não vai ter risco. Quando passa desse limite máximo ou mínimo, dependendo em algumas condições, quando passa desse limite estabelecido pela lei, então aí sim o trabalhador começa a ter a possibilidade de receber o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele incide sobre o salário mínimo da região. Então, é feito um cálculo olhando qual é o salário mínimo da região. No Brasil, cada estado tem o seu salário mínimo. Eu já vou falar sobre o Paraná, que é onde a gente está, mas então, o adicional de insalubridade, ele vai variar, tá? Ele não é fixo o valor, assim, porque ele incide sobre o salário mínimo de cada região, então ele varia. Será que o aqui é o mesmo de uma pessoa lá do Amazonas? É o mesmo de alguém de São Paulo? Não. Mas, assim, o adicional de insalubridade, ele é 40% para um grau máximo, 20% para um grau médio e 10% para um grau mínimo. O grau máximo, médio e mínimo, ele é dado pela legislação, tá? E aí vai depender de qual a intensidade daquele risco, daquele agente, e qual é o tempo de exposição. Então, usando esses dois dados, é calculado se o grau é máximo, médio ou mínimo, tá? E aí a porcentagem, então, 40, 20 ou 10%. Então, aqui só para exemplificar para vocês, no Paraná, o salário mínimo é R$ 1.383,80 para esse ano de 2020. Então, uma pessoa que ela está exposta a um grau mínimo de insalubridade, ela vai receber R$ 1.522 de salário. Uma pessoa que está exposta a um grau médio, R$ 1.660. E uma pessoa exposta a um grau máximo de insalubridade, ela vai receber R$ 1.931,32. Entenderam a diferença, então, do grau mínimo, médio e máximo? Aí, mas e se eu estou exposta a dois riscos? E se eu estou exposta a um risco de 40% e um risco de 10%? Eu vou ganhar 50%? Não, tá, gente? Então, pela legislação, mesmo que a pessoa ela esteja exposta a dois tipos de graus diferentes de insalubridade, ela vai receber só o mais alto. Então, eu estou exposta a um risco de grau máximo, 40%, e a um risco de grau mínimo, 10%. Então, o que eu vou receber? Eu vou receber 50%? Não, você vai receber 40% porque é o grau mais elevado do risco, tá bom? Exemplos, então, dos agentes de insalubridade. Então, atividades que estejam relacionadas a esses agentes têm direito a receber
o adicional de insalubridade. Aí vai depender da lei, se é máximo, mínimo, enfim, mas são essas atividades relacionadas a esses agentes. Então, ruído contínuo intermitente, ruído de impacto, exposição ao calor, radiação, condição hiperbárica, que é condição em alta pressão, tá? Vibração, umidade, poeiras minerais, agentes químicos, benzenos e agentes biológicos. Então, essas aqui são alguns agentes de insalubridade. Então, aqui, só para mostrar para vocês um exemplo, essa aqui é uma tabela que mostra o limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Então, por exemplo, um trabalhador que está exposto a um ruído de 85 decibéis, ele pode trabalhar tranquilamente durante 8 horas, não vai haver nenhum risco para a sua saúde, não precisa de adicional de insalubridade. Porém, um trabalhador que está exposto a um nível de ruído de 115 decibéis, ele só pode ficar exposto durante 7 minutos. Tá? Se ele ficar acima disso, além disso, ele vai ter que ganhar um adicional. E lembrando que acima de um ruído de 115 decibéis é proibido, tá? Então, a pessoa, para ela poder trabalhar, ela tem que ter os abafadores, né, auriculares, senão é proibido exercer qualquer atividade. Para o agente biológico, só um exemplo, então, para grau máximo, a gente tem pessoas que trabalham com pacientes em isolamento, pessoas que trabalham diretamente com carne, glândula, vísceras, em empresas de alimentação, pessoas que trabalham com esgoto e com lixo urbano. Então, essas pessoas, elas devem receber 40% em cima do seu salário. E pessoas do grau médio, então vai ser, por exemplo, laboratório de análise clínica, cemitério, resíduos de animais, enfim, tá? Então, essas pessoas, elas podem receber um grau médio de insalubridade. E aí, a partir do momento que a empresa ela consegue neutralizar, ela consegue eliminar esse risco, por exemplo, eu tenho 110 decibéis de ruído. Não sei, eu vou pôr algum tipo de proteção na máquina para diminuir esse ruído. A partir do momento que a empresa consegue diminuir o risco, diminuir o ruído, nesse caso, por exemplo, então o adicional é cessado. Então, a partir do momento que a empresa consegue fazer o agente deixar de existir ou minimizar ele, e aí, a partir disso, o trabalhador não tem mais o risco, ele não ganha mais o adicional de insalubridade, tá? E para diminuir esse risco, esse agente, a empresa ela pode mexer nas medidas de ordem geral. Então, eu vou pôr uma proteção, eu vou, sei lá, isolar uma máquina, não sei. Medidas assim, ou então com a utilização do equipamento de proteção individual. Mas para estar exposto, para mim ganhar o adicional de insalubridade, eu preciso estar exposto a esse agente durante todo o dia? Tipo, às 8 horas do dia ou não? Então, assim, você não precisa estar exposto às 8 horas do dia ou às 4 horas do dia. Não. Por exemplo, se você fica 10 minutos todos os dias da semana exposto a algum risco, você já pode ganhar esse adicional, tá? Não vai receber o adicional quando for uma exceção. Por exemplo, hoje eu tenho que fazer um trabalho diferente e aí eu vou ter que ficar lá exposta a um calor excessivo durante 15 minutos. Isso é um caso fortuito. Então, aconteceu hoje, talvez aconteça daqui 3 meses. Então, nesses casos, não ganha o adicional. Agora, se é uma atividade assim, que todo dia você vai ficar exposto, nem que seja por 5, 10, 15 minutos, mas são todos os dias, então aí você tem direito ao adicional de insalubridade. E aí, agora, falando sobre o adicional de periculosidade, que a periculosidade ela é abordada na NR16, insalubridade NR15, periculosidade NR16. Então, o que seria o adicional de periculosidade? As atividades perigosas, elas vão ser aquela que oferece algum perigo ao trabalhador. Então, o trabalhador ele está exposto a um perigo, com algum risco à sua vida. E o adicional de periculosidade, diferente do de insalubridade, o de periculosidade ele é 30%. Então, não tem mínimo, médio e máximo. Não, é 30% independente do grau, tá? E aí, ele vai incidir sobre o salário base da pessoa, tá?
O insalubridade em cima do salário mínimo da região. O periculosidade em cima do salário da pessoa. Só que é o salário sem contar bônus, sem contar hora extra, sem contar prêmio, gratificação. Não, é só o salário base da pessoa. Periculosidade, então, 30% em cima desse salário. Por exemplo, se a pessoa ela ganha 1.500, ela vai passar a ganhar 1.950 com esse adicional. Então, atividades e operações perigosas. Quais são as pessoas, em que atividade que eu trabalho, que eu posso vir a receber o adicional de periculosidade? Explosivos, inflamáveis, radiação ionizante ou substâncias radioativas, exposição a roubo ou a outras espécies de violência física, energia elétrica e moto, tá? Motocicleta. Então, essas são as operações que você pode receber um adicional de periculosidade. Por exemplo, pessoa que trabalha com explosivo. Como a gente pode ver aqui nesse quadro, independente da atividade, então se for na detonação, na queima de um explosivo deteriorado ou só no armazenamento de um explosivo, desde que a pessoa esteja na área de risco, as pessoas elas devem receber o adicional de periculosidade. Exposição a roubos. Então, pessoas, por exemplo, que trabalham com transporte de valores nos carros fortes, elas vão ter adicional de periculosidade. Pessoas que trabalham em segurança de evento, por exemplo, elas vão ter adicional de periculosidade, tá? Então, pessoas que trabalham expostas a roubos ou a outra espécie de violência, então, pessoas da segurança, elas ganham adicional de insalubridade de 30%. Mas e aí, eu trabalho com moto? Todo trabalho com moto é considerado perigoso e eu posso ganhar um adicional? Não, tá? Então, o que não é considerado atividade perigosa? Quando você usa a moto para ir para o serviço ou para voltar, então você não recebe o adicional por ir de moto para o trabalho. Quando as atividades é usado um veículo que não necessita de emplacamento ou que não precisa da carteira nacional de habilitação, atividades em locais privados, então, eu dirijo a moto só dentro da empresa, então não é considerado uma atividade perigosa, não tem direito à periculosidade. E também quando o uso é eventual, então, hoje me mandaram ir para o centro levar alguma coisa de moto. Mas aí eu só vou de novo, sei lá, quem sabe daqui 3, daqui 6 meses. Então, não, tá? Nesse caso, não ganha um adicional. Você só ganha um adicional quando você trabalha com a moto todo dia, tá bom? Quando você trabalha em alguma atividade que você possa ter direito à insalubridade e à periculosidade, você só ganha um deles, tá? Então, o trabalhador que está exposto aos 2 tipos de riscos, de perigo e de risco, ele só vai ganhar um dos 2. E aí fica a critério do trabalhador escolher qual ele deseja receber, se é o adicional de periculosidade ou de insalubridade. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis repassar. Qualquer dúvida, perguntem. Bons estudos e muito obrigada.